Olá, queridos! Esse é um momento especial para a nossa comunidade, para a nossa igreja, em que temos um tempo dedicado para que possamos refletir na Palavra de Deus, possamos compartilhar isso com os nossos familiares, fazendo desse momento não só um período de reflexão, mas também um período de comunhão e de adoração, de cultuar a Deus em família. Esse é o Momento com o Pastor. Eu quero convidar você a ler comigo e refletir no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim o texto: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. E Jesus lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Essa é uma confissão icônica de Pedro no Evangelho de Mateus. Lembrando que Mateus traz uma descrição, uma visão de Jesus bem alinhada com um padrão, uma forma de pensar, uma mentalidade judaica, trazendo uma comunicação muito clara e muito direcionada para esse público. Quando então Jesus pergunta aos seus discípulos quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem, falando de si mesmo, os seus discípulos trazem uma série de cogitações, uma série de indagações, uma série de afirmações, dizendo que alguns diziam que ele era João Batista, reencarnado, talvez reapareceu naquele momento. Outros diziam que era Elias, um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Outros afirmavam que era Jeremias e também um grande profeta no Antigo Testamento. E outros ainda afirmavam ser Jesus, um outro profeta no Antigo Testamento. E então ele se direciona especificamente aos seus discípulos perguntando: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então, tomando a dianteira, diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro é impactante para nós, é impactante para a nossa vida, e eu quero te convidar a refletir sobre isso em pelo menos 3 dimensões na confissão de Pedro. Primeiro, ele diz que ele é o Cristo. O Cristo, a figura do Cristo no Antigo Testamento sempre está alinhada a uma figura redentora. Alguém que era uma figura prometida que traria não só liberdade, mas também perdão para todos os pecados do seu povo. Uma figura icônica no Antigo Testamento, da qual toda a nação judaica aguardava. Dizer que ele é o Cristo significa dizer que ele é a esperança do seu povo. Para nós, quem nós temos dito que é o Senhor Jesus, ou o que o Senhor Jesus é para as nossas vidas? Ele é o Cristo, a nossa esperança vindoura, a razão da nossa existência. Ele é também aquele quem perdoa os nossos pecados e nos purifica. Se Jesus não é o Cristo para as nossas vidas, precisamos reconciliar, rever esse posicionamento. Mas ele não para por aí. Pedro também diz que ele é o Filho de Deus. Sendo esta afirmação não só verdadeira, mas traz também um impacto gigantesco na forma de pensar do povo judeu, em que afirmar que Jesus era Filho de Deus significava que ele não só compartilhava da mesma essência de Deus, mas tinha também o mesmo poder de Deus. Dizer que Cristo era Filho de Deus, para um judeu qualquer, era no mínimo escandaloso. Mas isso traz uma convicção de coração, de consciência e de fé gigantesca. Significa que ele não só é
quem paga pelos nossos pecados, quem nos purifica, mas Ele também é quem reina e quem governa sobre as nossas vidas. A afirmação de Pedro traz essa dupla característica. Cristo como quem paga e quem perdoa os pecados, mas Cristo como Filho que também reina e governa sobre o povo. E essa afirmação também deve estar presente nos nossos corações, nos nossos lares, no seu lar e na sua família. Cristo não só perdoa o seu pecado, mas Ele reina e governa sobre a sua vida. Essa afirmação, essa convicção deve estar presente nos nossos corações, para que possamos viver de forma coerente com a palavra de Deus. Não basta crer que Cristo perdoa os nossos pecados, mas Ele também reina e governa sobre as nossas vidas. Que assim possamos viver seguindo este direcionamento sobre as nossas vidas. Um terceiro aspecto, e caminhando para o final da nossa reflexão, na afirmação de Pedro, diz que Ele é o Filho de Deus e esta revelação não pode ser proveniente de homens, mas sim de Deus, o nosso Pai que está nos céus. Ele não só perdoa os nossos pecados e nos purifica, Ele reina e governa sobre as nossas vidas, mas Ele é o nosso Pai presente, relacional, que caminha conosco. Não adianta ter a imagem de um Deus todo-poderoso se não tivermos a imagem e a convicção que Ele também é o nosso Pai, com quem nós nos relacionamos e abrimos o nosso coração. Essa verdade só é comunicada pelo Espírito ao nosso coração. Ainda que possamos conhecer ou entender a figura de um Deus todo-criador, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que perdoa pecados do seu povo, nós só vamos conhecer a Deus como nosso Pai se isso for revelado ao nosso coração por meio dele mesmo. Ele se revela a nós como Pai. E essa perspectiva impacta o nosso coração, muda a nossa forma de pensar, de agir e de orar, porque nós não oramos a um Deus distante, todo-poderoso, nós oramos a um Deus relacional, que se faz presente todos os dias na nossa vida, que nos acompanha nas nossas alegrias, mas também nas nossas tristezas, que se faz presente não só com poder, mas com autoridade e relacionamento. Que assim nós possamos viver dessa forma, conscientes num Deus que perdoa pecados, um Deus que governa as nossas vidas, mas um Deus presente, o nosso Pai que se relaciona conosco. Quero te convidar a orar e refletir sobre isso durante essa semana, que você possa revisitar esse vídeo em outros momentos, refletir sobre isso ainda mais, para que o Senhor assim continue se revelando de forma graciosa a cada coração. Quero te convidar a orar nesse momento. Pai, nós conhecemos o Senhor como quem perdoa os nossos pecados, como quem governa as nossas vidas, mas nós queremos principalmente conhecer ao Senhor como nosso Pai que se relaciona conosco. Que assim como filhos do Senhor, possamos ter uma relação ainda mais próximas contigo. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas, governe sobre nós, mas que se relacione de forma pessoal, individual e íntima com cada um dos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Quero aproveitar para convidar você a não só assistir o nosso conteúdo, curtir o nosso conteúdo, mas se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda de muitas formas e abençoa muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro no Em Casa com o Pastor.